Beleza. Então, pessoal, como eu falei para vocês, a gente hoje à tarde tem um teste de um jogo de física, né? De uma aluna da pós-graduação da UFMA. E aí ela também, quem participar desse teste, né? Que vai ser vocês vão fazer uma avaliação do jogo dentro do conteúdo de eletricidade que a gente já viu. E aí vocês vão avaliar o jogo, se ele é fácil ou não. E com isso vocês podem estar sendo bonificados aí em física, né? Com relação, inclusive, à nossa prova final aí, né? Que é no próximo mês de janeiro, para quem ficar, né? Quem não for ficar, meus parabéns, tá bom? Então, eu aguardo vocês hoje às 14 horas, né? No nosso teste, né? Do jogo de eletricidade, para vocês possam estar conhecendo o jogo. Como é que a gente vai proceder agora nessa segunda fase do quarto período? A primeira fase, na semana passada, nós fizemos a prova. Essa segunda fase, que é para a segunda nota, vocês vão ter essa aula de hoje, de radiação do corpo negro, a aula da próxima semana, do efeito fotoelétrico, e na terceira semana, do dia 14, nós vamos fazer uma revisão dos dois tópicos, e aí a gente vai partir para o abraço, para a prova do dia 23 de dezembro, tá bom? Então, essa aí vai ser a nossa segunda fase. Aí a gente encerra. A prova do dia 23 é uma prova que vai ficar pouco tempo liberada. A prova da semana passada continua liberada ainda para algumas pessoas, mas ela não fica muito tempo, né? A do dia 23, porque ela é uma prova ali imediatista, a gente já tem que dar um resultado no dia 27 para aquelas pessoas que vão ficar de prova final. Como é que funciona a prova final? São 80 questões do ano inteiro, certo? Vai ser feito um formulário. Aí você vai ter de pegar os vídeos, os PDF das aulas do ano inteiro, estudar para fazer essa prova. Vai ter um prazo curto, né? Vai ter um período lá de 24 horas para você fazer essa prova. Fazendo a prova, aí você já fica aí sabendo o seu resultado, a quantidade de acerto que você tem. Mas também recebe do mesmo jeito, é um único tiro, tá bom? Beleza, pessoal? Então, pensando nisso, a gente vai continuar aqui e vamos fazer nossa aulinha de hoje sobre radiação do corpo negro. Vou precisar que alguém que esteja aí, que possa ligar o microfone, possa me dizer se vocês estão vendo aí a tela. Está aparecendo na tela para vocês. Está aparecendo na tela? Tá, professor. Valeu, Matheus. Tá. Valeu. Então, vamos falar um pouquinho sobre radiação do corpo negro. Eu poderia simplificar para vocês, em 2, 3 linhas, o que significa radiação do corpo negro, que é nada mais, nada menos do que a característica dos corpos que têm a cor escura de absorver e emitir energia em grande quantidade. Essa é a parte simples. Mas isso também requer, por exemplo, alguns detalhamentos com relação às características dessa radiação, né, que a gente vai tratar aqui um pouco, que é a característica corpuscular da radiação. Né? Que aí isso sim tem um pouco mais de matematização com relação ao tópico, certo? Então, a radiação do corpo negro é a radiação do corpo negro, né? Radiação térmica, radiação emitida por qualquer corpo a partir de sua energia interna, né? Vibração das moléculas, por assim dizer. As características dessa radiação dependem apenas da temperatura absoluta do corpo, né? E o fato curioso é que isso aqui foi pensado por Planck, e o Planck achou tão estranho que ele disse: isso aqui só vale para calor, não vale, por exemplo, para luz. E aí o Einstein, depois, ganhou o prêmio Nobel, né, viu que, na realidade, isso aqui se aplica a todo tipo de radiação eletromagnética, inclusive a própria luz, que já era pensada como característica ondular. Então, a radiação do corpo negro, né, o que é um corpo negro ideal? Um corpo negro ideal é aquele que absorve toda a radiação incidente, por isso ele é negro e na temperatura ambiente. Né? A refletividade é nula, ou seja, ela tem uma emissividade igual a 1, né? E ela praticamente emite a radiação que ela absorve. A lei de Kirchhoff, né, num corpo negro ideal, em equilíbrio termodinâmico, a temperatura T, né, que é a temperatura de radiação da total, né, emitida, deve ser igual à temperatura total absorvida, ou seja, o que ela recebe, ela entrega. Né? Essa é a ideia do corpo negro ideal. Sabemos que isso nem sempre é verdade em corpos comuns, mas no caso específico do corpo negro ideal, essa seria a ideia. Então, a radiação de um corpo negro, ele obedece uma lei, né, lá do segundo ano, que a gente chama de lei de Boltzmann, né, onde essa radiação aí,
é dada pelo um símbolo sigma e a temperatura absoluta elevada a quarta, né? Onde R é a radiação total, né? Que é a potência irradiada, né? Por unidade de área, e o sigma aí é a constante de Boltzmann, né? Que ele encontrou esse valor aqui de 5,7, 10 a menos 8 watts, metros quadrados, Kelvin ao quarta parte. Então, como é que funciona a radiação do corpo negro? Então, se vocês observar aqui, qualquer material que você pegar, ele vai ter uma chamada curva característica, e todas elas têm uma coisa em comum, que é o comportamento do gráfico, né? Então, essa aqui é a radiação em relação à frequência. Então, todos esses pontos aqui de máximo, significa a temperatura. Então, aqui você tem a curva da temperatura de 100 Kelvin, a curva da temperatura de 1000 Kelvin e a curva da temperatura de 2000 Kelvin. Se eu pegar uma curva de temperatura de um determinado material de 4000 Kelvin, você vai ter uma curva idêntica, certo? Ou seja, ela tem um comportamento idêntico. O máximo que ela vai mudar aí, né, em relação à frequência, para cada ponto de temperatura eu vou ter um deslocamento na frequência. Essa é a ideia da constante aí. Então, a radiação do corpo negro. Emissividade. O que significa emissividade? Então, a emissividade de um corpo negro é definido como sendo a razão da radiação emitida por este corpo em relação à radiação emitida por um corpo negro. É uma relação de comparação, né? Então, a emissividade espectral normal, né, do Epsilon, comprimento de onda, temperatura, né, ou simplesmente a emissividade, é a emissividade do corpo associada a um dado comprimento de onda, de uma certa temperatura. Então, para cada temperatura, eu vou ter um nível de comprimento de onda. É assim que, por exemplo, a gente analisa luzes recebidas do espaço sideral, de estrelas, para saber que tipo de estrela é, que tipo de temperatura ela atinge, né, no seu núcleo ou na sua superfície, são através dessas análises, né, do comprimento de onda, baseado na temperatura que é analisada. Então, para cada comprimento de onda, aí eu tenho uma relação de temperatura aí de acordo com a radiação que eu recebo. Então, emissividade total é a emissividade que considera dos comprimentos de onda da radiação emitida pelo corpo a uma determinada temperatura T. Essa é a ideia, certo? Então, a radiação do corpo negro. Aí vamos fazer aqui uma espécie de uma brincadeira de experimento. Vocês poderiam fazer tranquilamente em casa, para você ter uma ideia do que é que significa o corpo negro, né? Qual é a característica. Então, um experimento simples para você fazer, né? Pega aqui o material, 2 latas, né, de alumínios iguais. Pode ser de alumínio, de ferro, de lata, não importa, certo? Aí você vai pintar uma de preto e a outra de branco. Aí você vai pegar 2 termômetros, né, para fazer as comparações, de preferência termômetros equivalentes, né? E uma lâmpada de 100 watts, né? Uma lâmpada que você possa botar no bocal e ligar aí e desligar tranquilamente, né? Então tá aí as 2 latas, né, pintada de preto e a outra de branco. E aí a gente vai colocar os termômetros aí nelas, né, para vocês fazerem essa análise. Você vai irradiar, né, com a ajuda da luz da lâmpada, de preferência incandescente, né, porque ela emite calor. E aí, com a ajuda dos termômetros, você vai identificar aí as temperaturas internas dentro de cada lata, né? Então, de acordo aí com a iluminação, aí você vai ter uma surpresa. A lata preta eleva a temperatura mais do que a lata branca. Por quê? Porque a lata branca reflete mais luz do que a lata preta. A lata preta, ela absorve mais. Isso é só para vocês terem a ideia da característica. Como eu falei para vocês, o que caracteriza bem o corpo negro é ele ser escuro, é ele absorver mais energia, né? E é tanto que se a lata branca esquentar, ela leva mais tempo para esfriar, ao contrário da lata branca, né? Ou da lata preta, que por ser um bom absorvente, ele também é um bom emissor, ele esfria mais rápido. Olha só a jogada aí. Então, aí como eu falei para vocês, né, as cores das estrelas estão relacionadas à temperatura estelar. Então, de acordo com a análise que eu vou fazer espectral, né, eu consigo definir, por exemplo, o tipo de estrela, a cor, né, da estrela, né? Então, a distribuição da radiação emitida por um corpo negro é perfeita, é caracterizado por uma função de Planck, né, que é essa função aqui, ó, onde aqui você tem aqui a relação da constante de Planck, né, H, né? Aqui você tem a frequência, né? Então, esse V aqui significa frequência, né? Não é V de velocidade, tá bom, pessoal? E aí você tem aqui essa relação. Claro que vocês não vão aplicar essa equação, não se preocupe, é só vocês saberem que existe uma equação que define essa relação da temperatura estelar de acordo com a cor, né?
ou o comprimento de onda, né, recebido dessa estrela, né? A gente faz muita análise disso aí. Inclusive, para vocês terem ideia, são essas análises de radiação recebida do espaço que eu consigo dizer, por exemplo, o que é que tem dentro de um planeta, né? Que ele recebe uma luz e reflete uma luz. Então, essa luz refletida, ela tem característica, eu consigo analisar essas luzes, tá bom? Então, a radiação do corpo negro, né, a cor das estrelas, né, ela está relacionada a essa ideia aí da relação de comprimento de onda. Então, aqui novamente a gente volta para aquela equaçãozinha, né, lá da radiação do corpo negro. Como eu falei para vocês não vão se preocupar muito com essa equação, certo? Essa equação aqui é para um outro momento. É só para vocês saberem que essas curvas aqui estão relacionadas à temperatura, certo? E para cada pico de temperatura eu tenho um determinado comprimento de onda, eu tenho uma determinada frequência, certo? E esses picos aqui é que me diz aqui. Então aqui eu tenho um espectro visível, né? E tenho um espectro não visível, tanto do infra quanto do ultra, né? Aqui eu tenho o infra, né, que é frequência baixa, e o ultra, que é frequência alta, certo? Tem o ultravioleta, né? E o infravermelho, que é da relação ao calor também, tá bom? Então, essa equaçãozinha aí faz era uma das confusões, é que ela trabalhava mais a teoria clássica, né? Então, depois eu precisei fazer esse comportamento experimental se encaixar na teoria que é a que nós vamos usar, que é a teoria moderna, que é a radiação como tratamento corpuscular e não como tratamento ondular, né? Por isso que eu disse que a gente não vai estar trabalhando essas equações aqui. Então, na realidade, a que a gente vai aplicar, né, é o tratamento corpuscular da radiação, não só do corpo negro, mas de todas as radiações, inclusive a própria luz, né? Onde essa quantidade de energia vai ser um HF, né? Que vai depender aí da constante e da frequência da radiação. Que a gente vai falar isso aí já já. Então, a radiação do corpo negro, né, tem dois limites, né? Que é aquilo que eu falei lá, que a gente não vai trabalhar, o limite clássico e o limite moderno, né? A gente não vai trabalhar com esses casos, certo? Então, ele trabalhava aqui esse tratamento aqui e esse outro. Só que agora a gente tem que fazer o tratamento completo, que é estar fazendo o tratamento corpuscular da radiação. Então, a radiação do corpo negro, esse aqui sim que é o que a gente vai trabalhar, né? Para obter sua lei da radiação, Planck fez a seguinte hipótese: a energia armazenada em cada modo de oscilação eletromagnética de frequência, V, que ele chama de V frequência, certo? Era discreta, de forma que a energia, né, de determinado número de partículas, né, energizada, que ele chama, é NHV ou HF, né? De acordo com o que a gente vai estar trabalhando, certo? Ou seja, a energia ela vai ser quantizada. Então, cada pacote de energia é um HF ou HV, né? Que significa aí frequência. Então, essa diferença de energia aí era dada por esse produto aí da constante vezes a frequência. Então, a radiação do corpo negro acreditava que a sua hipótese era apenas um artifício matemático. Só que, na realidade, depois o Einstein percebeu que isso aqui, na realidade, não era um artifício, não. Era literalmente uma regra para todas as radiações. Porque o Planck achava que isso só se aplicava à radiação térmica. E depois foi visto que não, isso aqui se aplica para todas as radiações. Então, ele mesmo tentou obter uma outra explicação por muitos anos e nunca conseguiu. Ele achou que só aplicava lá. É tanto que ficou uma mágoa entre ele e o Planck, né? O Einstein e o Planck, né? Ficou uma mágoa por consequência o Planck achava que o Einstein tinha roubado o trabalho. Mas ele não roubou. Na realidade, o Planck não percebeu e o Einstein percebeu essas implicações aí para todas as radiações, e não somente para a radiação térmica, como era se pensar. Então, aqui eu tenho um probleminhazinho rápido aqui para a gente fazer. Como eu disse para vocês, sempre tinha que fazer como um exemplozinho. Uma lâmpada de sódio, né, de 100 watts, né, aí, comprimento de onda 580 nanômetro, irradia energia uniformemente em todas as direções. Aí eu tenho aqui a letra A, a letra B, a letra C para a gente responder. A letra A quer saber quantos fótons por segundo são emitidos pela lâmpada. A gente vai fazer esse conto aí lá do EHMH, né? Só que aqui a gente vai usar o comprimento de onda, né? Lembrando que o comprimento de onda, né? Quem lembra lá, a velocidade de onda é o quê? Lambda F. Então, a velocidade de uma onda da radiação é 3,10 a 8. Então, é conhecido. Então, a gente pode... Se eu tenho um comprimento de onda, eu tenho uma frequência. Ou vice-versa, certo?
Então, vamos lá para a resolução. Letra A. Então, a potência aí vai ser o RE, né? Que aqui é a razão, né? E a energia, né? Então, você vai ter o quê? Que a energia vai ser o HV, que esse V aqui é de frequência, que chama de Ni também, alguns autores, né? E esse V é a velocidade da luz sobre o lambda, né? O lambda é o comprimento de onda que foi dado, né? Então, com isso, eu tenho uma informação, né, dos valores. Então, quem é o meu R, que é o que eu desejo saber? O meu R vai ser quem? Lambda vezes P, né? Você vai fazer aqui uma troca, né? Produto do meio, produto do extremo, vai fazer o cruz credo. Então, você vai ter o quê? Que é a razão, que é o que ele quer saber, né? Que é o número de fótons, quantos fótons por segundo. Ele quer saber o R, né? Então, vai ser lambda P HC. Aí você só precisa substituir aqui os valores, certo? Quando você substituir aqui os valores, ó, esse vezes esse, aí esse vezes esse, produto de potência de mesma base, conserva a base, somos o expoente, e assim sucessivamente, você vai chegar aí no valor de 2,96, 10 a 20 fótons por segundo, que é o nosso RI. A mesma coisa você vai fazer com a letra B, que diz o quê? A que distância da lâmpada uma tela totalmente absolvente, né, que absorve os fótons, a razão do fluxo F, de 1 fóton por centímetro quadrado vezes segundo. Então, você vai usar essa relaçãozinha aí, certo? Então, quem é esse F? Né? Esse F vai ser o R, que eu acabei de calcular lá na letra A, certo? E você vai pegar aí a área da circunferência, né? Que você vai pegar aí a área da circunferência aí. Então, você vai ter o quê? 4πr ao quadrado. Então, você vai fazer aí a substituição, você quer saber esse Rzinho, né? Você vai trocar aqui de posição, né? Você vai jogar o R quadrado para lá e trazer o F para cá, e depois você vai aplicar a raiz quadrada no termo todo. Se 1/2 aqui significa raiz quadrada, certo? Aí você vai fazer as substituições. O valor de R. Aí você tem aqui o valor de 4π, né? Aí você tem aqui 10 a 4, que ele já deu aqui na letra A, na letra B. Né? 10 a 4. Fótons, metros quadrados. Você vai converter aí esses centímetros quadrados para metros quadrados. Então, você vai multiplicar aqui 10 a 4. Né? Você multiplicar 10 a 4, ficou aí, ó, 1, né? Então, ficou 10 a 4. Porque você passou de centímetro quadrado para metros quadrados. E aí, você aplica a raiz quadrada, você vai ter um valor aí aproximado de 4,85, 10 a menos 7 metros. É o nosso Rzinho aí. Onde o F aí, ó, fez aqui a conversão de um fóton para esse aqui, tá bom? Aí nós vamos para a letra C. Chegou alguém aí atrasado, né? Deixa eu ver aqui quem foi que chegou. Bem atrasado mesmo, hein? Tá bem atrasado, hein? Bota o seu nome aí no chat e aí a gente vai daqui a pouco verificar, viu? Voltando lá para nós terminarmos nossa aula, né? Letra C, né? Então, quem é o F? É o que ele quer saber, qual o fluxo, né, de fótons, né, por unidade de área e de tempo, em uma pequena tela situada a 2 metros da lâmpada. Novamente, a gente vai usar aqui o F, R, 4π ao quadrado. Ele quer saber esse F, né? Você vai usar aqui o mesmo valor, 2,96, 10 a 20, né, que é o R lá de cima. Você vai usar aqui o raio de 2, né, 4π aí 2 ao quadrado. Aí você vai encontrar aí o valor, quando fizer as operações aí, de 5,89, 10 a 18 fótons, tá ok? Quadrados de segundo. E aí a gente finaliza, né, nossa aula de hoje, tá ok? Vamos lá para nós finalizarmos aqui a nossa gravação. Ok.